Ellen G. White esclarece as questões. Manuscrito geral redigido em 1890, por ocasião dos congressos ministeriais em Battle Creek, arquivado como manuscrito 36, 1890, e publicado na Review and Herald em 24 de fevereiro e 3 de março de 1977. Esta importantíssima declaração elucidativa constitui uma introdução apropriada para as 18 apresentações que vêm em seguida, dispostas em sequência cronológica. Disse o apóstolo Paulo: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. A ausência de devoção, piedade e santificação do homem exterior provém de negar a Jesus Cristo, justiça nossa. O amor de Deus precisa ser cultivado constantemente. Enquanto uma classe de pessoas deturpa a doutrina da justificação pela fé e deixa de aceder às condições estabelecidas na palavra de Deus, se me amais, guardareis os meus mandamentos, há um erro tão grande como este da parte dos que pretendem crer nos mandamentos de Deus e obedecer-lhes, mas se colocam em oposição aos preciosos raios de luz, novos para eles, refletidos da cruz do Calvário. A primeira classe não vê as maravilhosas coisas na lei de Deus para todos os que são praticantes de sua palavra. Os outros sofismam acerca de insignificâncias e negligenciam as questões mais importantes, a misericórdia e o amor de Deus. Muitos têm perdido muita coisa por não haverem aberto os olhos de seu entendimento para discernir as maravilhosas coisas da lei de Deus. Por outro lado, os religionistas em geral divorciam a lei do Evangelho, ao passo que nós, por outra parte, quase fizemos o mesmo de outro ponto de vista. Não expusemos às pessoas a justiça de Cristo e a ampla significação de seu grande plano de redenção. Deixamos de lado a Cristo e seu incomparável amor, introduzimos teorias e raciocínios e pregamos sermões argumentativos. Homens não convertidos têm ocupado o púlpito sermonando. Seu próprio coração nunca experimentou, por meio de viva, apegada e confiante fé, a agradável evidência do perdão de seus pecados. Como então podem eles pregar o amor, a simpatia, o perdão de Deus para todos os pecados? Como podem dizer, olhai e vivei? Olhando para a cruz do Calvário, sentireis o desejo de levar a cruz. O Redentor do mundo esteve suspenso na cruz do Calvário. Contemplai o Salvador do mundo, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pode alguém olhar e contemplar o sacrifício do amado Filho de Deus sem que seu coração seja enternecido e quebrantado, pronto a entregar-se a Deus de coração e alma? Seja este ponto plenamente estabelecido em todas as mentes. Se aceitamos a Cristo como Redentor, precisamos aceitá-lo como soberano. Não podemos ter certeza e perfeita confiança em Cristo como nosso Salvador, enquanto não o reconhecermos como nosso Rei e formos obedientes a seus mandamentos. Assim, evidenciamos nossa lealdade a Deus. Nossa fé tem, então, o timbre genuíno, pois é uma fé operante. Ela opera pelo amor. Dizei isto de vosso coração: Senhor, creio que morreste para resgatar minha alma. Se desse tanto valor à alma que chegaste a dar tua vida pela minha, mostrar-me-ei sensível. Entrego minha vida com todas as suas possibilidades, em toda a minha fraqueza, aos teus cuidados. A vontade deve ser colocada em completa harmonia com a vontade de Deus. Quando isto é efetuado, não será repelido nenhum raio de luz que incide sobre o coração e sobre os recessos da mente. A alma não será obstruída pelo preconceito, chamando a luz trevas e as trevas luz. A luz do céu é bem recebida, como luz que inunda os recessos da alma. Isto é entoar melodias a Deus. Quanto cremos de coração? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Isto significa estar muito com o Senhor em oração.
Quando os que se educaram no ceticismo e acalentaram a descrença, entretecendo dúvidas em sua experiência, estão sob a convicção do Espírito de Deus, reconhecem ser seu dever pessoal confessar sua descrença. Abrem o coração para aceitar a luz que lhes foi enviada, e pela fé passam do pecado para a justiça e da dúvida para a fé. Consagram-se a Deus sem reservas, para seguir sua luz em lugar das faíscas que eles mesmos acenderam. Ao manterem sua consagração, verão crescente luz, e ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A descrença que é acalentada na alma tem um poder sedutor. As sementes da dúvida que eles estiveram semeando produzirão sua colheita, mas devem continuar a arrancar toda a raiz de descrença. Quando são desarraigadas essas plantas nocivas, elas cessam de crescer por falta de nutrição em palavra e ação. A alma deve ter as preciosas plantas da fé e do amor introduzidas no solo do coração e entronizadas ali. Não podemos compreender que a coisa mais dispendiosa do mundo é o pecado? Ele ocorre à custa da pureza de consciência, ao preço de perder o favor de Deus e dele separar a alma, perdendo afinal o céu. O pecado de entristecer o Santo Espírito de Deus e de andar em desacordo com ele tem custado a muitos indivíduos a perda de sua alma. Quem pode avaliar as responsabilidades da influência de todo instrumento humano a quem o Salvador adquiriu pelo sacrifício de sua própria vida? Que cena se apresentará quando se assentar o tribunal e se abrirem os livros para atestar a salvação ou a perda de toda a alma? Será necessário a infalível decisão daquele que viveu na humanidade, amou a humanidade, deu a vida pela humanidade, para fazer a atribuição final das recompensas aos justos leais e da punição aos desobedientes, aos desleais e injustos. Ao Filho de Deus é confiada a completa avaliação de toda a ação e responsabilidade individuais. Para os que foram participantes dos pecados de outros homens e agiram contra a decisão de Deus, será uma cena terrivelmente solene. Reiteradas vezes me tem sido apresentado o perigo de nutrir, como um povo, falsas ideias da justificação pela fé. Durante os anos tem-me sido mostrado que Satanás trabalharia de maneira especial para confundir a mente quanto a esse ponto. Tem-se alongado sobre a lei de Deus e ela tem sido apresentada às congregações quase de modo tão destituído do conhecimento de Jesus Cristo e de sua relação para com a lei como a oferta de Caim. Foi-me mostrado que muitos se conservam longe da fé devido às ideias embaralhadas e confusas acerca da salvação, e porque os ministros têm trabalhado de maneira errônea para alcançar os corações. O ponto que durante anos tem sido recomendado com insistência à minha mente é a justiça imputada de Cristo. Tenho estranhado que este assunto não se tenha tornado tema de sermões em nossas igrejas em todas as partes do nosso país, sendo que tão constantemente é realçado perante mim e eu tenho tornado o assunto de quase todo o sermão e palestra que hei proferido para o povo. Ao examinar meus escritos de 15 e 20 anos atrás, verifico que eles apresentam a questão sob a mesma luz, a saber que os que ingressam na solene e sagrada obra do ministério devem primeiro receber um preparo nas lições sobre os ensinos de Cristo e dos apóstolos quanto aos vivos princípios da piedade prática. Devem ser instruídos a respeito do que constitui fervorosa e viva fé. Muitos jovens são enviados a trabalhar, embora não compreendam o plano da salvação e o que é verdadeira conversão. Na realidade, precisam converter-se. Precisam ser esclarecidos sobre este ponto, e os ministros têm de ser ensinados a alongar-se mais pormenorizadamente sobre os assuntos que explicam a verdadeira conversão. Todos os que são batizados devem tornar evidente que se converteram. Não há um ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência, ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos, do que a impossibilidade de o homem caído merecer alguma coisa por suas próprias e melhores obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Quando é investigada esta questão, ficamos com o coração magoado ao ver quão triviais são as observações dos que deviam compreender o mistério da piedade. Eles falam tão irrefletidamente das verdadeiras ideias de nossos irmãos que professam crer na verdade e ensiná-la.
ficam muito aquém dos fatos reais, segundo me têm sido revelados. O inimigo enleou sua mente de tal modo na bruma e na névoa da mundanidade, e ela parece estar tão arraigada em seu entendimento que se tornou uma parte de sua fé e de seu caráter. Só uma nova conversão pode transformá-los e levá-los a abandonar essas falsas ideias. Pois é exatamente o que elas são, segundo me foi revelado. Apegam-se a elas como quem está afogando se apega a um salva-vidas, para evitar que sucumbam e naufraguem na fé. Cristo me deu estas palavras a serem proferidas. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por conseguinte, todos os que têm correta compreensão deste assunto devem deixar de lado seu espírito polêmico e buscar o Senhor de todo o coração. Então acharão a Cristo e poderão dar um caráter distinto à sua experiência religiosa. Devem manter este assunto, a simplicidade da verdadeira piedade, distintamente perante as pessoas em todo o sermão. Isto impressionará o coração de toda a alma faminta e sedenta, que almeja desfrutar a segurança de esperança e fé e de perfeita confiança em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus ou no dom de Deus para nós por meio do mérito de seres criados. Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por alguma coisa que ele faça, encontra-se, então, na mesma posição que os católicos para fazer penitência por seus pecados. A salvação, nesse caso, consiste, em parte, numa dívida que pode ser ganha como salário. Se o homem não pode, por qualquer de suas boas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça, recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita Jesus e crê nele. Ela é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia, e toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído, em suas boas obras, jamais poderão obter a vida eterna para ele. A luz que me foi dada por Deus coloca este importante assunto acima de qualquer dúvida em minha mente. A justificação é inteiramente de graça, não sendo obtida por nenhuma obra que o homem caído possa efetuar. Em linhas claras foi-me apresentado o assunto de que se o rico possui dinheiro e propriedades e faz uma oferta dos mesmos ao Senhor, surgem falsas ideias para arruinar a oferta com o pensamento de que ele mereceu o favor de Deus e de que o Senhor está sob a obrigação para com ele de considerá-lo com especial favor por causa dessa dádiva. Tem havido muito pouca instrução em linhas claras sobre este ponto. O Senhor emprestou ao homem em custódia os seus próprios bens, meios que ele requer sejam devolvidos a ele quando sua providência o indicar e a edificação de sua causa o exigir. O Senhor deu o intelecto. Ele deu a saúde e a habilidade de obter lucros terrenos. Criou as coisas da terra. Manifesta seu poder divino para desenvolver todas as suas riquezas. Elas são os frutos provenientes de sua própria lavoura. Ele deu o sol, as nuvens, as pancadas de chuva, para fazer com que a vegetação floresça. Como servos empregados por Deus, colheste sua messe, a fim de usar de maneira econômica o que vossa necessidade requeriam e deixar o restante à disposição de Deus. Podeis dizer com Davi: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Assim, a satisfação do mérito da criatura não pode consistir em restituir ao Senhor o que lhe pertence, pois isto sempre foi sua própria propriedade a ser usada como ele, em sua providência, determinar. Pela rebelião e apostasia, o homem perdeu o favor de Deus. Não os seus direitos, pois ele só teria valor se fosse revestido do amado Filho de Deus. Este ponto precisa ser compreendido. Ele perdeu os privilégios que Deus, em sua misericórdia, lhe concedera como dom gratuito, como tesouro em custódia, a ser usado para promover sua causa e sua glória, e para favorecer os seres criados por ele. No momento em que a obra das mãos de Deus recusou obedecer às leis do reino de Deus,
Nesse próprio instante, ele se tornou desleal ao governo de Deus e se fez inteiramente indigno de todas as bênçãos com as quais Deus o havia favorecido. Esta foi a posição da raça humana depois que o homem se divorciou de Deus pela transgressão. Então, ele não tinha mais direito a uma inspiração de ar, a um raio da luz do sol ou a uma partícula de alimento. E a razão de o homem não ter sido destruído era que Deus o amou de tal maneira que deu seu Filho amado para que sofresse a penalidade da transgressão dele. Cristo se prontificou a tornar-se o penhor e substituto do homem, para que este, por meio de graça sem igual, tivesse outra prova, uma segunda oportunidade, tendo a experiência de Adão e Eva como advertência para não transgredir a lei de Deus como eles o fizeram. E visto que o homem desfruta as bênçãos de Deus na dádiva da luz do sol e na dádiva do alimento, deve ele inclinar-se diante de Deus em grato reconhecimento de que todas as coisas provêm dele. Tudo que lhe é prestado como retribuição é somente o que lhe pertence por ser o doador. O homem quebrou a lei de Deus, e por intermédio do Redentor foram feitas novas e recentes promessas numa base diferente. Todas as bênçãos precisam vir por meio de um mediador. Agora, todo membro da família humana está inteiramente entregue nas mãos de Cristo, e tudo que possuímos, quer seja o dom de dinheiro, de casas, de terras, de faculdades de raciocínio, de força física ou de talentos intelectuais, nesta vida presente e as bênçãos da vida futura, é colocado em nosso poder como tesouros de Deus a serem aplicados fielmente para benefício do homem. Todo dom é assinalado pela cruz e traz a imagem e a inscrição de Jesus Cristo. Todas as coisas provêm de Deus. Desde os menores benefícios até a maior bênção, tudo flui através do único conduto. Uma mediação sobre-humana, salpicada com um sangue, cujo valor é inestimável, porque era a vida de Deus em seu Filho. Ora, nenhuma alma pode dar alguma coisa a Deus que já não seja dele. Tende isto em mente. Tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Deve ser mantido diante do povo, aonde quer que formos, que não possuímos nada, nem podemos oferecer coisa alguma, em valor, em obra, em fé, que primeiro não tenhamos recebido de Deus e sobre que ele não possa colocar a mão em qualquer tempo e dizer: eles são meus, dons, bênçãos e talentos que eu vos confiei, não para vos enriquecerdes, mas para sábio desenvolvimento em benefício do mundo. A criação pertence a Deus. Se abandonasse o homem, o Senhor poderia deter-lhe imediatamente a respiração. Tudo que ele é e tudo que ele possui pertence a Deus. O mundo inteiro é de Deus. A casa dos homens, suas aquisições pessoais, tudo que é valioso ou brilhante é a própria dotação de Deus. Tudo isto é sua dádiva para ser devolvida a Deus para ajudar a cultivar o coração humano. As ofertas mais esplêndidas podem ser colocadas sobre o altar de Deus, e os homens enaltecerão, exaltarão e louvarão o doador por sua liberalidade. Em que? Tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Nenhuma obra do homem pode fazer com que mereça o amor perdoador de Deus. Mas o amor de Deus, imbuindo a alma, o levará a efetuar as coisas que sempre foram requeridas por Deus e que o homem deve realizar com prazer. Ele só efetuou o que o dever sempre requereu dele. Os anjos de Deus no céu que nunca caíram fazem continuamente a sua vontade. Em tudo que eles fazem no seu laborioso encargo de misericórdia para nosso mundo, amparando, guiando e guardando a obra das mãos de Deus através dos séculos, tanto os justos como os injustos, eles podem dizer verdadeiramente: tudo é teu, das tuas mãos tu damos. Oxalá a imaginação pudesse compreendê-lo e demorar-se sobre o esplêndido e glorioso serviço dos anjos de Deus e dos conflitos em que se empenham em favor dos homens, para os proteger, guiar e conquistar, e para desviá-los das ciladas de Satanás. Quão diferente seria a conduta e o sentimento religioso! Poderão ser travadas discussões por seres humanos que defendem ardorosamente o mérito das criaturas e por todo o homem que luta pela supremacia,
mas eles simplesmente não sabem que durante todo esse tempo, em princípio e caráter, estão deturpando a verdade como ela é em Jesus. Encontram-se num nevoeiro de perplexidade. Necessitam do divino amor de Deus, que é representado pelo ouro provado no fogo. Necessitam das vestiduras brancas do puro caráter de Cristo. E necessitam também do colírio celestial, para que possam discernir com assombro a completa desvalia do mérito das criaturas para ganhar a recompensa da vida eterna. Pode haver fervorosa labuta e intensa afeição, elevada e nobre consecução intelectual, amplitude de compreensão e a maior humilhação, que sejam depositados aos pés de nosso Redentor. Mas não há nisso nem um pouquinho mais do que a graça e o talento originalmente dados por Deus. Não deve ser dado nada menos do que ordena o dever, mas não se pode dar nada mais do que se recebeu a princípio, e tudo precisa ser colocado sobre o fogo da justiça de Cristo, a fim de que seja purificado de seu odor terreno, antes que acenda numa nuvem de fragrante incenso ao grande Jeová e seja aceito como aroma suave. Pergunto: como posso apresentar este assunto assim como é? O Senhor Jesus comunica todo o poder, toda a graça, toda a penitência, toda a inclinação, todo o perdão dos pecados, ao apresentar sua justiça para que o homem dela se apodere por meio de fé viva, a qual também é o dom de Deus. Se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no homem e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Encontrando-se na presença de seu Criador e contemplando a glória insuperável que envolve sua pessoa, eles consideram o Cordeiro de Deus, dado desde a fundação do mundo, a uma vida de humilhação, a ser rejeitado por homens pecaminosos e a ser desprezado e crucificado. Quem pode avaliar a imensidão desse sacrifício? Cristo se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E quaisquer obras que o homem pode prestar a Deus serão muito menos do que nada. Meus pedidos só se tornam aceitáveis por estarem baseados na justiça de Cristo. A ideia de fazer algo para merecer a graça do perdão é errônea, do começo ao fim. Senhor, não trago na mão valor algum, simplesmente me apego à tua cruz. O homem não pode realizar proezas dignas de louvor que lhe deem alguma glória. Os homens têm o hábito de glorificar os homens e de exaltá-los. Estremeço ao ver e ouvir algo a esse respeito, pois me foram revelados não poucos casos em que a vida familiar e a obra no interior do coração desses próprios homens se acha repleta de egoísmo. Eles são corruptos, ignóbeis e vis, e nada do que provém de todos os seus feitos pode elevá-los diante de Deus, pois tudo o que fazem constitui uma abominação à sua vista. Não pode haver verdadeira conversão sem o abandono do pecado, mas não é discernida a grave natureza do pecado. Com uma agudeza de percepção jamais atingida pela vista humana, anjos de Deus discernem que seres tolhidos por influências corruptoras, com a alma e mãos impuras, estão decidindo seu destino para a eternidade. E, no entanto, muitos têm pouca compreensão do que constitui pecado e qual é o remédio. Ouvimos ser empregadas tantas coisas a respeito da conversão da alma que não são verdade. Os homens são ensinados a pensar que se alguém se arrepende, será perdoado, supondo que o arrependimento é o caminho e a porta para o céu. Que há no arrependimento certo valor garantido que compre o perdão para ele. Pode o homem arrepender-se por si mesmo? Não mais do que pode perdoar a si próprio. Lágrimas, suspiros, resoluções, tudo isto constitui apenas o apropriado exercício das faculdades que Deus concedeu ao homem, e o ato de afastar-se do pecado na regeneração de uma vida que é de Deus. Onde está o mérito do homem para ganhar sua salvação ou para colocar diante de Deus algo que seja valioso e excelente? Pode uma oferta de dinheiro, casas, terras, colocar-vos na lista do merecimento? Impossível. Há o perigo de considerar que a justificação pela fé concede algum mérito à fé. Quando aceitamos a justiça de Cristo como um dom gratuito, somos justificados gratuitamente por meio da redenção de Cristo. Que é fé? A certeza de coisas que se esperam,
a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 11. É uma anuência do entendimento às palavras de Deus que prende o coração em voluntária consagração e serviço a Deus, o qual deu o entendimento, o qual enterneceu o coração, o qual primeiro levou a mente a contemplar a Cristo na cruz do Calvário. Fé é entregar a Deus as faculdades intelectuais, submeter-lhe a mente e a vontade, e fazer de Cristo a única porta de entrada no reino dos céus. Quando os homens aprendem que não podem obter a justiça pelo mérito de suas próprias obras e olham com firme e inteira confiança para Jesus Cristo como sua única esperança, não haverá tanto do próprio eu e tão pouco de Jesus. Almas e corpos são maculados e poluídos pelo pecado. O coração é alienado de Deus. Contudo, muitos estão se debatendo em sua própria força finita para conquistar a salvação por suas boas obras. Jesus, pensam eles, efetuará uma parte da salvação e eles precisam fazer o resto. Necessitam ver pela fé a justiça de Cristo como sua única esperança para o tempo e para a eternidade. Deus deu aos homens faculdades e aptidões. Deus trabalha e coopera com os dons que ele comunicou ao homem, e este, sendo participante da natureza divina e fazendo a obra de Cristo, pode ser um vencedor e ganhar a vida eterna. O Senhor não tenciona realizar a obra que ele concedeu ao homem poderes para efetuar. A parte do homem precisa ser realizada. Ele deve ser cooperador de Deus, unindo-se a Cristo e aprendendo de sua mansidão e de sua humildade. Deus é o poder que domina sobre tudo. Ele concede os dons. O homem os recebe e age com o poder da graça de Cristo como instrumento vivo. Lavoura de Deus, sois vós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. O coração deve ser trabalhado, subjugado, arado, gradado e semeado para que produza sua colheita a Deus em boas obras. Edifício de Deus sois vós. Não podeis edificar-vos a vós mesmos. Há um poder fora de vós mesmos que deve realizar a edificação da igreja, colocando tijolo sobre tijolo, sempre cooperando com as faculdades e aptidões por Deus concedidas ao homem. O Redentor deve encontrar um lar em seu edifício. Deus trabalha e o homem trabalha. Precisa haver contínua apropriação dos dons de Deus para que haja a mesma distribuição espontânea desses dons. É uma contínua recepção e depois restituição. O Senhor determinou que a alma receba a nutrição dele, para que seja distribuída novamente na execução de seus propósitos. A fim de que haja uma efusão, deve haver uma infusão da divindade na humanidade. Habitarei e andarei entre eles. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. O templo da alma tem de ser sagrado, santo, puro e impoluto. Deve haver uma coparticipação em que todo o poder é de Deus e toda a glória pertence a Ele. A responsabilidade recai sobre nós. Precisamos receber em pensamentos e em sentimentos para dar em expressão. A lei da ação humana e divina torna o recebedor um cooperador de Deus. Ela conduz o homem onde ele, unido com a divindade, pode efetuar as obras de Deus. A humanidade se põe em contato com a humanidade. O poder divino e a atuação humana combinados serão um êxito total, pois a justiça de Cristo cumpre tudo. A razão por que tantos não conseguem ser obreiros bem-sucedidos é agirem como se Deus dependesse deles e terem de sugerir a Deus o que ele deve fazer com eles, em vez de confiarem no Senhor. Põem de lado o poder sobrenatural e deixam de realizar a obra sobrenatural. Confiam em todo o tempo em suas próprias faculdades humanas e nas de seus irmãos. São tacanhos em si mesmos e sempre estão julgando segundo a sua finita compreensão humana. Precisam de soerguimento, pois não têm poder do alto. Deus nos dá o corpo, vigor cerebral, tempo e oportunidade para trabalhar. Requer-se que todos sejam utilizados ao máximo. Unindo a humanidade com a divindade, podeis realizar uma obra tão duradoura como a eternidade. Quando os homens pensam que o Senhor cometeu um erro em seus casos individuais e determinam seu próprio trabalho, depararão com desapontamento.
Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Aqui há verdade que desdobrará o assunto à vossa mente, se não há verdades aos raios de luz. A vida eterna é um dom infinito. Isto a coloca fora da possibilidade de ser ganha por nós, pois é infinita. Precisa ser forçosamente uma dádiva, e como tal tem de ser recebida pela fé, e oferecendo a Deus gratidão e louvor. Sólida fé não conduzirá ninguém ao fanatismo, nem a desempenhar o papel do servo indolente. É o fascinante poder de Satanás que leva os homens a olharem para si mesmos, em vez de olharem para Jesus. A justiça de Cristo deve ir à nossa frente, para que a glória do Senhor seja a nossa retaguarda. Se fazemos a vontade de Deus, podemos aceitar grandes bênçãos como generosa dádiva de Deus, mas não em virtude de algum mérito em nós. Este é sem valor. Realizai a obra de Cristo, e honrareis a Deus, e sereis mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e deu a vida por nós, para que tivéssemos vida e salvação em Jesus Cristo.